A gente podia começar primeiro definindo o que é o narcisismo. O que é uma pessoa com essa característica? Tá, ao longo da história da psicologia, narcisismo significou diferentes coisas, mas o que eu quero focar especificamente é no transtorno de personalidade narcisista. Tá. Um transtorno de personalidade é diferente de uma doença mental, porque uma doença mental você pode tratar. Então, por exemplo, digamos que você perde seu pai. Você pode entrar em depressão porque pode ser uma resposta natural. Mas essa depressão, você não quer dizer que você vai ficar deprimido pro resto da vida. É um impacto momentâneo a algo que te aconteceu, algo traumático. Então você pode tratar, você pode melhorar e superar essa depressão. E é assim que funciona a doença mental. Já quando a gente fala de transtorno de personalidade, nós não temos pesquisas que mostram que é possível você mudar a estrutura de personalidade dessa pessoa. E ou seja, é muito mais grave do que uma doença mental. E quando se trata do transtorno de personalidade narcisista, nós estamos falando de pessoas que não conseguem interagir com outras pessoas como se essas outras pessoas fossem indivíduos à parte, com direito às próprias opiniões, à própria existência, aos próprios valores, ao próprio jeito de existir. Quem tem transtorno de personalidade narcisista tem certas características, como, por exemplo, a necessidade de ser o centro das atenções em todos os momentos. Então, um exemplo por exemplo, é a sua formatura e você tem um pai com transtorno de personalidade narcisista e ele não aguenta você estar recebendo atenção na sua própria formatura, porque o seu sucesso mostra para ele, na estrutura fragilizada de personalidade que ele tem, que ele é um lixo. Então, ele pode fingir uma doença, fingir um desmaio ou ter algum tipo de surto na sua formação para que ele receba atenção em vez de você. Outra característica desse transtorno é a ideia de que você é especial. Então, você tem uma constante sensação de que você é superior às pessoas, que na verdade muitas vezes vem como uma compensação a uma constante impressão de que você é inferior a todo mundo. Então, como isso dói, como defesa, a personalidade narcísica decide: por que eu me sinto tão diferente? Ah, já sei, deve ser que todo mundo é inferior e eu sou melhor. Aí essa pessoa passa a entender que apenas pessoas igualmente superiores, incríveis, que fazem parte de uma certa elite, poderiam interagir com ela, pois o resto é muito inferior. Outra característica é a falta de empatia. Narcisistas não conseguem ver a sua dor, conseguem saber que você está machucado e doendo, mas não conseguem se importar. Porque eles não conseguem se importar com absolutamente nada nem ninguém que não diz respeito a eles mesmos. Mesmo que o sofrimento seja da própria filha ou do próprio filho, não conseguem sentir empatia no sentido de: poxa, os meus comportamentos estão deixando a minha filha com depressão ou com ideação suicida. Ah, então vou mudar. Eles não conseguem. Eles não conseguem ter motivação de não machucar você. Porque eles não conseguem enxergar que eles estão fazendo alguma coisa que está prejudicando os outros? Não, eles conseguem enxergar. Eles enxergam? Isso aqui é uma pergunta muito interessante. As pessoas falam: mas espera aí, se a pessoa sabe que está te machucando, a consciência disso não seria o suficiente para mudar? E não. Muitas pessoas sabem que deveriam comer melhor, fazer exercícios e não ter compulsão alimentar para emagrecer. Mas será que no momento lá que elas estão cheias de algum impacto emocional, elas conseguem controlar a compulsão alimentar? Não. Então, existe uma gigantesca diferença entre você perceber que um comportamento te faz mal e faz mal aos outros, e você achar que você tem uma razão para mudar o seu comportamento. Primeiro, que essa mudança de comportamento seria para o resto da vida, porque é uma mudança que exige um esforço fenomenal para você tentar reestruturar a sua personalidade. E segundo, que no caso de narcisistas, para eles terem uma mudança de comportamento, eles vão ter que fazer uma coisa que eles não conseguem, que é assumir erros. Se o narcisista, no fundo, se sente inadequado e
como compensação a essa profunda sensação de inferioridade, ele tem que fingir que ele é grandioso, que ele tem todas as respostas, que ele está sempre certo, que são os outros que erram, que ele sempre sabe a solução. E que, mesmo que você pegue ele fazendo algo de errado, ele é mentiroso patológico. Ele vai reescrever a história de forma que você fique mal e sente culpado por pedir que o outro te trate com o mínimo de respeito. Narcisistas não conseguem mudar um comportamento porque eles não têm motivação. E eles não conseguem entrar em contato com a humilhação, a vergonha e a culpa de perceber que ao longo das décadas de vida deles, eles destruíram inúmeros relacionamentos. É muito pesado. Quando uma pessoa descobre que tem transtorno de personalidade narcisista, ela quer fazer de tudo para não enxergar isso. Até porque você não acha nenhuma informação positiva na internet sobre o tratamento desse transtorno. Então, mesmo que você seja diagnosticado, você não vai achar terapeutas que lidam com você. Você entendeu? Porque não, agora, hoje em dia, o conselho oficial de terapeutas, se você lida com um narcisista, é cortar contato. Então, você imagina como é que é pesado você ser narcisista também, ver esse tipo de informação na internet e você não acha em lugar nenhum um pouco de informação que diz que você pode melhorar, porque não tem pesquisa que mostra que eles possam. Quando algum paciente relata que vive num ambiente com narcisistas, a recomendação é falar para esse paciente cortar contato, porque não tem salvação, é isso? Essa é a recomendação oficial dos terapeutas ao redor do mundo hoje em dia. No entanto, na prática, ok? Existe um longo e doloroso processo que o paciente tem que passar, onde ele vai chegar à real conclusão de que qualquer contato com a pessoa narcisista faz mal. Isso pode demorar anos. Porque quando você está lidando com narcisistas, você entra dentro de uma bolha de fantasia onde a realidade é distorcida. E tudo que você sente, tipo, no corpo e no coração, que seria um tratamento injusto da parte da pessoa narcisista, você não consegue verbalizar o que é, porque é muito sutil. São coisas tão sutis, às vezes é mais gritante, se o narcisista tiver um perfil de personalidade mais abertamente agressivo. Mas os abusos são tão sutis que eles vão desestruturando a vítima a ponto dela perder personalidade. Ela não consegue confiar em nada que ela mesma pensa. Então ela não consegue validar para si mesma que o que o narcisista está fazendo com ela é abuso. Tem alguns exemplos reais, assim, pra gente conseguir entender melhor essa situação? Exemplos reais, se diz assim, na mídia? Ou de pessoas que tu já tratou, que tu conversas, obviamente sem falar o nome, só pra gente... Porque quando a gente traz exemplo, fica mais claro o que tá acontecendo nesse ambiente, né? Eu vou contextualizar no caso da família mesmo, porque é um dos casos mais difíceis de reconhecer. Então, vamos lá. Imagina que você cresce num ambiente onde você nunca conseguiu sentir que a sua mãe enxergava você. Então, toda vez que você olhava dentro do olho da sua mãe, ela não estava lá. Você não conseguia ver ela te enxergando. Isso desde a infância. E você achava isso um pouco esquisito, porque quando você via as mães das suas amigas, elas olhavam para as filhas e demonstravam prazer naquele indivíduo. Mas você, até aí tudo bem. E aí você vai percebendo que toda vez que você tem felicidade na sua vida, a sua mãe se incomoda com aquilo. E você percebe, caraca, minha mãe fica infeliz com a minha felicidade. Porque a personalidade dela faz com que ela não consiga ver ninguém tendo sucesso. Qualquer sucesso alheio mostra para ela que ela é um lixo. Então, quando a sua própria mãe vê a sua felicidade, ela começa a colocar várias ideias na sua cabeça de que você não é boa o suficiente, você só teve aquela felicidade porque você é filha dela, aquilo vai embora, você vai errar, você conseguiu aquilo, mas na verdade aquilo é lixo. Pessoas muito negativas. São pessoas profundamente invejosas, falam constantemente mal dos outros, se fazem de vítimas quando são pegas fazendo algo de errado. E como é sua própria mãe ou seu próprio pai, e você chega e fala algo tipo, mãe, será que
eu poderia escolher a própria cor da minha própria camisa hoje? Porque tem umas mães nesse perfil. Você não pode, com 30 anos de idade, você não pode escolher a cor da camisa que você vai comprar. Isso é comum, eu não sabia. Sim, sim. É uma invasão total da personalidade da filha ou do filho. É como se essa mãe enxergasse a filha como um boneco vazio que só existe para fazer o que ela quer. E toda vez que esse boneco vazio esboça uma personalidade própria, a pessoa narcisista vai ativa e sadicamente humilhar e menosprezar essa pessoa até a filha ter tanta vergonha de ser ela mesma que ela morre por dentro. E ela vai morrendo por dentro para não perder o vínculo com a mãe. O que é morrer por dentro? Morrer por dentro é ela reprimir, podar, esconder todos os aspectos da própria personalidade que a mãe desaprova. E esses aspectos podem ser: ela é feliz no casamento. Poxa, minha mãe não foi feliz no casamento. Então, minha mãe vai ficar me pressionando, falando: seu marido é lixo, seu marido vai te trair. É só questão de tempo até teu marido fazer isso ou aquilo. E mesmo que meu casamento seja perfeitamente feliz, eu quero agradar a minha mãe. E minha mãe fica colocando ideias na minha cabeça. Então, eu vou ter que ser infeliz nessa área também, porque minha mãe foi. Aí, eu termino com meu marido. Porque é tanta pressão por parte da minha mãe que fica duas escolhas. Ou eu tenho o amor da minha mãe e eu faço o que ela manda, ou eu perco ela. E quando eu não faço o que ela manda, aí ela pode ter comportamentos altamente manipuladores, do tipo: minha filha, eu vou me matar porque você não faz o que eu mando. Ou minha filha, ou ela começa a falar com todas as pessoas da igreja sobre como você é uma péssima filha. E ela começa a mandar terceiros para falarem com você sobre como você é uma péssima filha e sabe, tá tratando sua mãe mal. E ninguém da igreja consegue ver que sua mãe, na verdade, está infeliz com a sua felicidade. Então, eu tô fisicamente bonita. Não posso ser fisicamente bonita. Minha mãe tá meio gorda. Então, como ela fala: olha aí a Tariana toda obcecada com o corpo dela. E, na verdade, eu só tô fazendo exercícios para ter saúde mental. Mas eu entendi que, se eu estiver fisicamente bem, isso é ruim para minha mãe. Então eu vou engordar, especificamente para ser feia. Porque quando eu não brilho muito, a minha mãe não me pune. Então tudo que você percebe que você brilha mais do que sua mãe, você deixa de brilhar. Então você morre. A carreira que você queria seguir, a sua mãe não aprova. Porque ela queria ser arquiteta. E como ela não conseguiu e você só serve como um receptáculo vazio das expectativas dela, se você quiser ser qualquer outra coisa médica, ela vai te humilhar, te difamar, te descartar, fazer tratamento de silêncio, te punir, até você abrir mão do que você quer para seguir cegamente a carreira de arquiteta. Poxa, mãe, mas eu estou entrando em depressão. Poxa, mãe, mas eu tenho ideação suicida. E todas as coisas que eu fiz por você, eu te criei. Então, mães e pais narcisistas quase que sempre usam o fato de que eles te criaram como uma dívida eterna, para você jamais conseguir escolher suas próprias coisas. Então, é uma competição constante, uma rivalidade constante entre o pai ou a mãe narcisista e os filhos. E você percebe que, se você tiver qualquer sucesso pessoal, você perde o amor deles. Então você abre mão dos seus talentos, dos seus dons, dos seus relacionamentos, da sua felicidade, da sua expansão, da sua saúde mental, para especificamente ficar pequena, com doença mental, fisicamente mal, só para conseguir pertencer a um ambiente familiar onde ninguém pode brilhar mais do que o narcisista. Mas, obviamente, isso não acontece assim de forma clara. Não tem como observar isso, não tá por cima do radar. Isso aí acontece meio que sem ninguém perceber que está acontecendo, né? Acontece sem ninguém perceber que está acontecendo. E se você percebe algo errado, porque no corpo a gente percebe. Eu sou filha de mãe narcisista. E eu lembro que desde criança eu sabia que minha mãe era diferente. Você sente que ela é diferente, ou ele é diferente dos outros pais. Mas você não consegue verbalizar. E não tem ninguém que te valide. Porque se você falar para qualquer pessoa fora da sua família: minha mãe é meio esquisita. Eu sinto que ela fica super feliz quando eu tô mal. E ela fica super mal quando eu tô feliz. As pessoas nós temos uma cultura que coloca a mãe numa posição de sagrada. E não reconhece que não é porque você tem um útero que funciona que você não tem um transtorno de personalidade. Sabe, a gente vive numa sociedade onde, quando aparecem histórias no jornal
de mães e pais que fazem coisas monstruosas com seus filhos, todo mundo fala, nossa, tem gente que realmente não devia ter filho. Mas essa mesma sociedade, se você tentar pedir ajuda antes de chegar nesse momento extremo que a criança morre, ninguém te valida. Você é uma má filha. Ah, mas mãe é assim mesmo, pai é assim mesmo. Eu quero deixar claro que a gente não está falando de conflitos entre pais e filhos. Isso todo mundo tem. Inclusive, quando você estuda psicanálise, tem que existir frustração entre os pais e os filhos. Porque faz parte de um caminho natural de individuação. Tem uma coisa que é natural eu sentir raiva dos meus pais e me rebelar para que eu descubra a minha personalidade. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas que têm um perfil de personalidade que, quando você interage com elas, você literalmente morre por dentro. Eu vou te dar uma ideia. Ontem à noite, um seguidor entrou em contato comigo. Ele falou, Tari, eu quero te falar um negócio. Eu fui, infelizmente, diagnosticado com um transtorno de personalidade narcisista. E foi necessário eu destruir a vida de 3 parceiras minhas para perceber. E olha que louco, as 3, sem combinarem entre si, me falaram a mesma frase. E a frase foi, ao seu lado, eu fui morrendo aos poucos. Então, é isso que acontece. Você não consegue perceber que a pessoa está fazendo você duvidar de tudo que você tem de luz através de um mecanismo de manipulação psicológica chamado gaslighting. Gaslighting é uma manipulação psicológica tão sutil que ninguém percebe o que está acontecendo. O que é gaslighting? Gaslighting é quando você fala e faz coisas sutis e indiretas o tempo todo que fazem a outra pessoa achar que ela está enlouquecendo. Ou que ela não pode confiar na própria percepção da realidade. E aí, essa outra pessoa, depois de tanta repetição, você falar aquelas coisas distorcidas, tantas vezes, ela começa a levar aquilo como uma verdade pessoal. Eu vou te dar um exemplo extremo, tá? Algumas mães narcisistas, e que podem ou não ter traço antissocial ou de outros transtornos de personalidade, elas têm um vazio emocional tão grande que elas escolhem o filho para manter embaixo da saia, para que elas nunca tenham que ficar sozinhas. Elas não querem que o filho cresça e as abandone tendo uma vida normal, casando, tendo filhos. Então, desde criança, elas colocam na cabeça de um dos filhos, isso em algumas famílias, tá? Você nunca vai dar certo na vida, você é muito esquecido, você nunca vai se dar bem no mundo. E aquele filho, para agradar a mãe, começa a agir como um fracassado. Você é muito esquecido para ser um adulto. Aí ele chega na fase adulta e ele começa a agir como uma criança que não consegue dar conta. Para ser aquela criancinha quebrada, aquele adulto de 50 anos de idade que nunca teve um relacionamento, nunca teve um emprego, nunca saiu de casa, é deprimido, toma remédio pra caramba, mora com a mãe e só fica no quarto enfiado lá dentro. E aí quando você vai ver, mas será que esse cara realmente tem uma deficiência cognitiva? Será que ele tem algum tipo de problema que ele não poderia ser um ser humano autônomo na vida? Não tem nenhum problema. É simplesmente que a mãe coloca na cabeça do cara que ele nunca vai ser um ser humano normal, um ser humano normal. E aí, a gente, sem perceber, a gente muda a nossa personalidade para ser aquilo que a mãe e que o pai nos fala, sem perceber.